Cleiton, você vai descer com os irmãos do batismo? O que você acha? Não? Então tá bom. Na verdade, Cleiton, o que a gente vai falar aqui talvez pode te ajudar também um pouquinho. Então, irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. A gente tem estudado, começamos a estudar domingo passado, né, com alguns irmãos, a respeito do batismo, para nós entendermos um pouco mais sobre o batismo, né, e graças a Deus nós tivemos lá um bom número de irmãos, a Daniela, o Adriano, o Tiago, não estou vendo por aqui ainda não, mas um bom número de irmãos também, o Ricardo, né, e a esposa dele, a Mariana, estiveram lá, e quem sabe ainda outros possam estar com a gente estudando esse assunto. Nós queremos, né, daqui a pouco, realmente ter o dia e a ocasião para a gente poder estar fazendo o batismo desses irmãos, né? Estamos cumprindo a palavra de Deus. Mas, irmãos, acho que vai ser melhor assim. A gente esteve nesse final de semana, né, com uma atividade um pouco diferente aqui no nosso local, aqui no nosso meio, né? Nós estivemos com as nossas irmãs, recebendo irmãs de outras localidades, né? Belo Horizonte, Patos, Samonte, né? Outras localidades, e estudando sobre o Espírito Santo, né? E até quando quando a gente soube, né, que as irmãs queriam estudar sobre esse assunto, pensando assim, mas esse é um assunto para estudar com a igreja, né? Porque as irmãs querem estudar esse assunto, né? Mas foi muito rico, né, irmãs? Foi muito rico. Eu tive a oportunidade de participar, né, aqui com as irmãs, foi muito rico, e tive a oportunidade, inclusive, de um dia repartir, né, um pouquinho aqui da palavra de Deus com as irmãs. E quando eu estava olhando o assunto, irmãos, né, eu me deparei com a seguinte situação. Todo mundo que conhece o Espírito Santo? Todo mundo que conhece? Amém. Conhecemos sim, né, irmãos? Não é ninguém desconhecido para nós. Mas, irmãos, precisamos desfrutar mais. Precisamos desfrutar mais. Esse foi meu entendimento quando eu estava estudando sobre esse assunto, né? E aí minha proposta de talvez tentar trazer para os irmãos, para todos nós, né, para os varões, né, especialmente que estiveram aqui, um pouquinho. Então, talvez eu vá repetir, né, um bocado do que a gente falou lá aquele dia, mas a ideia talvez é, quem sabe, irmãos, com a graça do Senhor, né, nós nos alinharmos, né, sobre esse trabalho do Espírito Santo em nós e através de nós, né? Esse aqui é o desejo aqui nessa manhã. Senhor Jesus, te damos graças, louvamos o teu nome, reconhecemos, Senhor, que o Senhor é que é aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus, e juntamente aqui com os meus irmãos, nós queremos, Senhor, nos colocar mesmo aos teus pés, nos render a Ti, te pedir, Senhor, conduza aqui esses momentos, de alguma maneira, Senhor, fala conosco, de alguma maneira, abra os nossos olhos, Senhor, revele-te mais a nós, Senhor, mais ainda a nós, precisamos de Ti. Conduza-nos aqui, Senhor, na exposição da palavra, na compreensão da palavra, Senhor, que o Senhor possa trazer realmente proveito para as nossas vidas, proveito divino para as nossas vidas, Senhor. Oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, então, como a gente estava falando, o Espírito Santo não é alguém desconhecido para nós, né? E, na verdade, quando eu estava, né, realmente tentando ver o assunto para a gente poder compartilhar com os irmãos, obrigado, irmão, eu vi uma coisa, irmãos, né, assim, não é novidade nenhuma, né, mas realmente eu percebi o seguinte, a história bíblica, irmãos, o tempo inteiro, né, nós vamos ver falar do Espírito Santo, né, mas não é só na história bíblica, na nossa história, o Espírito Santo atua o tempo inteiro, irmãos, o tempo inteiro. Então, gostaria de ler com os irmãos, para nós começarmos aqui, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. Gênesis 1, a partir do versículo 1, diz assim:
No princípio, nós já conhecemos, né, irmãos, quase que de cor, mas vamos ler aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, irmãos, nós vemos aqui que no princípio, né, da criação, né, ou melhor, antes da criação, né, não foi na criação, antes da criação, o Espírito Santo já estava operando. Né, nós estamos vendo aqui que, né, lá no princípio, então, a terra estava sem forma, estava vazia, havia trevas na face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. De alguma maneira, irmãos, penso eu, né, que o Espírito Santo estava ali operando, de alguma maneira, ou preparando, né, eu vou usar até um termo aqui, os irmãos me entendam, né, talvez a galinha, quando tem ali os seus pintinhos, ela não choca ali os seus ovos ali, né, para que daqui a pouquinho eles vão ali crescendo, e aqueles ovos vão ser eclodidos, essa é a palavra mesmo, né? Os ovos vão ser eclodidos, o pintinho, né, nasce, né? Então a galinha está ali preparando, né? Irmãos, de alguma maneira o Espírito Santo também estava ali preparando para esse trabalho de Deus na criação. E é a mesma coisa na nossa vida, irmãos, mesma coisa na nossa vida. Irmãos, nós não conhecíamos o Senhor, nós pensávamos que conhecíamos o Senhor, e na nossa vida o Espírito Santo estava operando também, irmãos, no nosso viver, antes mesmo de nós termos o conhecimento do Senhor, o Espírito Santo estava falando conosco de diversas maneiras, num cântico, num testemunho de alguém, numa palavra, né? Deus de alguma maneira falava conosco, aquilo nos tocava, e a gente sentia aquele toque de Deus, mas a gente resistia, endurecia, né? No meu caso, tantas vezes eu resistia, não queria dar ouvidos àquela palavra, mas era o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo já atuando em nós, até que chegou um dia que o Espírito Santo agiu de tal maneira que não teve jeito, nossos olhos tiveram que ser abertos, e a gente pôde contemplar o Senhor Jesus. Esse é um trabalho do Espírito Santo, irmãos, né? O Espírito agindo em nós, né? Esse trabalho ele é contínuo, irmãos, né? Ele já via antes, ele abriu nossos olhos, e o Espírito Santo que agora vem nos conduzindo, né? Ele é chamado de Paráclito, né? Aquele que se põe ao lado, né? É como nós temos a nossa irmã Camila, talvez ela não esteja aqui hoje, né? Ela estava aqui com a gente esses dias. A Camila, ela machucou o pé, o dedo, e ela precisou imobilizar o pé, então ela não pode encostar o pé no chão. Então, às vezes, para ela andar, precisa que alguém apoie a Camila, né? Ela está usando muleta ali, precisa que alguém apoie a Camila, né? Ajude, sustente a Camila. Irmãos, o Espírito Santo é esse. Nós não conseguimos andar sozinho, nem usando muleta, mas o Espírito Santo fica do nosso lado, irmãos. Você já viu quando alguém abraça o outro assim, né? Alguém não consegue, ele abraça o outro para carregar o outro. É isso que o Espírito Santo faz conosco, irmãos, né? Ele nos toma, ele nos ajuda, ele nos sustenta, ele nos leva. E graças a Deus, nos leva para onde, irmãos? Nos leva para Deus. Nos leva para o propósito eterno de Deus, que Deus tem para nós, irmãos. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra, irmãos. Deus tem algo muito maior e muito melhor para nós. Se a gente tem aqui alguém, né, que talvez ainda não teve essa experiência de conhecer Jesus, saiba, você foi chamado para sair desse mundo. Mas não é só para você morrer apenas, não. Não, é para você ter vida eterna. Essa é a promessa de Deus para nós, vida eterna em Cristo Jesus. Mas quem opera isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera isso em nós. É Ele que abre nossos olhos, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém, é Ele que nos conduz. Mas aí, irmãos, a gente corre um risco de pensar que o Espírito Santo é uma pessoa diferente, né? Que o Espírito Santo é alguém, talvez, estranho. Não, irmãos. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus falou que Ele ia enviar o Espírito Santo, né? Que o mundo não conhece, nem pode conhecer, Jesus falou, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco para sempre. Então, irmãos, o Espírito Santo não é estranho para nós. Talvez, irmãos, a gente não fale tanto sobre o Espírito Santo, talvez a gente não perceba tanto, mas ele é atuante. O Espírito Santo é atuante. É Ele quem convence o mundo de pecado, de justiça e de juízo. É o Espírito Santo quem convence. Sabe, irmãos, quando a gente creu, nós não cremos porque chegou uma pessoa muito sábia, né, e começou a explicar para nós o Evangelho, foi explicando.
E aí a gente foi entendendo, é verdade, mesmo, você tem razão. Não, irmãos, o Evangelho não é algo entendido, não é algo explicável, não é algo teórico, não é um ensinamento que você possa dar, alguém fala, realmente, faz sentido, é coerente. Não, irmãos, o Espírito Santo traz a revelação do Evangelho, ele abre os nossos olhos. Quantas pessoas cultas, muito mais que nós, leem, irmãos, esse livro, que é a palavra de Deus, de capa a capa, e não conseguem tocar nele, ou não conseguem ser tocados por ele, porque quer fazer isso com a mente, não é com a mente, é o Espírito Santo que abre os nossos olhos. Se alguém está aqui conosco, porque talvez alguém insistiu tanto com ele, alguém falou tanto com ele, ele falou, tá bom, eu vou com vocês, e tem nos acompanhado, que desperdício de tempo para você. Nós não somos chamados para ser seguidores de uma religião, nem de pessoas, por melhor que elas sejam, mas nós somos chamados para ser seguidores do Cordeiro, aonde quer que ele vá. Mas para seguir o Cordeiro, você tem que contemplar o Cordeiro. Mas para contemplar o Cordeiro, seus olhos têm que ser abertos. Mas para os seus olhos ser abertos, tem que ser o Espírito Santo operando na sua vida. Então é o Espírito Santo quem faz isso, irmãos. Eu estava dizendo, comentando com as irmãs aqui, vocês já viram quando tem um prédio ou um monumento, em algum lugar, que a gente queira destacar, aí você coloca um holofote, lá embaixo, uma luz bem potente, direciona para aquele monumento, para à noite aquele monumento ficar super visível. Vocês já viram alguma coisa assim? O pessoal faz isso em algumas edificações, alguns monumentos até, Então bota ali aquele holofote lá embaixo, joga aquela luz, e aquilo aparece assim, destaca, Irmãos, o Espírito Santo é esse holofote, e quer destacar para nós a pessoa de Jesus. O trabalho do Espírito Santo, irmãos, é revelar Jesus, é expressar Jesus, é manifestar Jesus, é glorificar Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos demais do Espírito Santo. Nós precisamos demais do Espírito Santo. Então, a gente estava falando que lá no início da palavra de Deus, lá no início da criação, antes da criação, já se falava do Espírito Santo, e a gente vai lendo a Bíblia, a Bíblia ela tem diversas situações do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, e nós chegamos lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, então está lá no finzinho desse livro, e lá fala assim, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, irmãos, do início da palavra de Deus, ao final da palavra de Deus, que conta para nós essa história do homem aqui na palavra de Deus, esse processo da salvação de Deus para o homem, vem o Espírito Santo operando, vem o Espírito Santo até o final. Mas então, será que chegou no final, o Espírito Santo vai falar assim, bom, acabou aqui meu trabalho, minha parte, valeu? Não, irmãos. O Espírito Santo é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito são Deus. Então, na eternidade, nós vamos conhecer mais de Deus, mais do Pai, mais do Filho e mais do Espírito Santo também. É um relacionamento, irmãos, infindável. Graças a Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Irmãos, então, bom, vamos voltar um pouquinho, deixa o irmão Wellington voltar aqui um pouquinho. Então, a gente estava dizendo da salvação, Lá no Evangelho de João, nós gostamos muito, daquele versículo lá de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a gente vai começar lendo do versículo 11, fala assim, lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, olha só, irmãos, a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que a gente pode pensar assim, Mônica, toma aqui, eu vou te dar o poder de ser feita filha de Deus. Como é que a gente imagina que isso pode acontecer? Irmãos, é
pelo Espírito Santo. Alguém só é feito filho de Deus pelo Espírito Santo. Então, irmãos, nós podemos ser membros, né, de alguma instituição cristã, né, evangélica, podemos ser vamos falar assim, entre aspas, alguma igreja, né, entre aspas, né? Mas, irmão, ser membro da igreja de Jesus Cristo, tem que ter nascido de novo. E nascer de novo é pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o poder que a gente recebe para agora ser transformado em filho de Deus, né? Quando a gente fala, né, irmãos, assim, para alguém, né, alguém que ainda não teve uma experiência com Jesus, né, que ele precisa se tornar filho de Deus, às vezes as pessoas acham até a gente arrogante por falar isso. Que arrogância, ele acha que ele é filho de Deus, eu não sou, por quê, né? Tem isso, né? E a gente tem que ter o cuidado de não dizer isso com arrogância, porque, na verdade, que mérito eu tenho? Nenhum. Os méritos são todos de Jesus. Eu sou apenas um receptor da graça de Deus, não é verdade? Mas, então, esse poder de ser feito filho de Deus, não é como a gente pensa, né? O cachorrinho é filho de Deus, a plantinha é filho de Deus, a árvore é filho de Deus, ele é filho de Deus. Não, irmãos, isso é criação de Deus. Antes de nós conhecermos Jesus, nós somos criatura, criação de Deus. Mas quando os nossos olhos são abertos, quando o Espírito Santo vem a nós, nós recebemos o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus, né? Então, isso é algo que é dado, irmãos, por Deus, né? Através do Espírito Santo. E para a gente entender mais isso, nessa verdade, o capítulo 3 do Evangelho de João continua dizendo o seguinte, né? Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 5, Jesus falou assim, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus estava dizendo, esse aqui é aquele texto em que Nicodemos encontrou com Jesus, né? E Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Deu um nó na cabeça do Nicodemos, né? Como é que é? Como assim nascer de novo? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe. Jesus falou para ele, não, você precisa nascer da água e do Espírito. Está vendo, irmãos? Novo nascimento, né? Jesus falou, você precisa nascer da água e do Espírito. E aí ele explicou, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, o Senhor vira a nossa chave, né? Nós éramos só carne, mas agora, nascendo do Espírito, nós somos Espírito. O Senhor virou a nossa chave, graças a Deus, né? E então, né, para os irmãos, né, que vão passar pelo batismo, né, que vão dar esse testemunho do batismo, é importante, aliás, a gente estuda até com esse objetivo, né? Você está convicto do passo que você deu? Será que alguém te convenceu, Daniela? Será que você está aqui porque o Danilo falou tanto na sua cabeça, será? Ou talvez a Marcília falou na sua cabeça tanto, Adriano, será? Se for, nós precisamos reconsiderar, né? Porque o batismo, né? Lembrando, nós falamos, o Cleiton falou isso no domingo, né, com eles lá no estudo, lá a gente estava lá. Lembrando aquela passagem lá do eunuco, né, que estava recebendo lá a pregação da palavra de Deus, lá pelo Filipe, e aí chegou um certo momento, né, eles passaram no lugar onde tinha água, o eunuco falou assim, mas peraí, aqui tem água, o que impede de ser batizado? Nada, né, se creres de todo o teu coração. Então, a condição, né, para alguém ser batizado, né, é isso, se creres de todo o seu coração. Irmãos, para crer de todo o coração, só pelo trabalho do Espírito Santo. Amém? Amém. Queria ler com os irmãos também, pedir a paciência dos irmãos para a gente ler um texto longo, mas rico, precioso, importante, que é lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, que fala, irmãos, né, desse derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E eu não sei se lá está preparado, tá? Tá? Dá para a gente projetar aqui? Talvez, irmãos, eu vou... Vocês conseguem já ir projetando aí? Tem ali, a gente teve, né, irmãos, a gente teve a oportunidade de dizer para os irmãos,
gente teve assim, o privilégio, né, a bondade de Deus conosco, de nos conceder a oportunidade de fazer uma visita a Israel. Né? E lá, irmãos, né, num dos lugares que a gente vai conhecer, nós somos num lugar que entende-se que é o lugar onde ocorreu a última ceia, a Santa Ceia. Né? A gente viu essa polêmica que teve aí na semana passada, né, em relação àquela questão lá das Olimpíadas, né, que o pessoal fez uma zombaria, né, em relação à ceia do Senhor, né, na questão das Olimpíadas. Mas então aí tem ali um lugar, a partir do minuto 5, tá? A partir dos 5 minutos. É isso aí. Então ali é um lugar onde entende-se, consegue abrir mais, Mel, isso aí? Onde entende-se que é o lugar onde houve a última ceia. E outra coisa, irmãos, o lugar onde houve a última ceia é também, né, entende-se que é o mesmo lugar onde houve também o Pentecostes. Entende-se que é o mesmo lugar, que é o mesmo cenáculo, né, que era um lugar, né, o cenáculo, na verdade, era um cômodo acima, né, da casa. Tá? É como se fosse um terraço nosso. Né? Então, entende-se que esse lugar que a gente vai ver aí é esse lugar. Só que tem um detalhe. Né? Lá, quando a gente vai ver ali, parece uma igreja assim, antiga, né, com os desenhos assim, das estruturas, né, lá assim, antigos. Então, mas será que foi esse lugar? Tá meio antigo, mas está moderno para a época de Jesus. Mas o que acontece, irmãos? Né? Os irmãos sabem, Jerusalém foi invadida várias vezes. Várias vezes Jerusalém foi destruída e várias vezes ela foi reedificada. Então, entende-se que esse lugar foi um lugar que foi derrubado várias vezes, foi edificado várias vezes, inclusive foi uma sinagoga durante séculos e séculos, muitos séculos, e ainda outros séculos depois, pode ter sido uma, entre aspas, igreja bizantina. Então, depois, quando em 1948, né, que o povo judeu, né, voltou para Israel, eles começaram a pesquisar onde eram certas coisas, tentar achar. Aliás, a arqueologia em Israel é um negócio que todo lado que você vai, você tropeça em arqueologia, porque eles estão sempre escavando, tentando encontrar. Porque quando eles destruíram a cidade, irmãos, né, por causa das guerras, das invasões, derrubava tudo. Aí eles vinham e edificavam. Mas, às vezes, remover todo o entulho, às vezes era trabalhoso. Então, eles, às vezes, edificavam sobre aqueles entulhos. E aí, né, outra invasão, derrubava tudo. Aí, depois, edificava de novo sobre o entulho. Então, a cidade ela foi ficando mais alta. É igual asfalto. Né? O Lincoln trabalha com isso, é igual asfalto. Se você for ver, né, as ruas, elas vão subindo a altura da rua, do nível da rua. Por quê? Você passa uma camada de asfalto, daqui a pouco estraga, você passa outra, você vai subindo. Então, isso também acontecia. Então, tinha camadas. Então, quando eles vão pesquisar, eles vão realmente cavando para encontrar os achados originais, os antigos verdadeiros lá. Então, na verdade, tem que ir aprofundando, né? Por isso que eles fazem lá muitas pesquisas arqueológicas. Mas parece que esse é um lugar. Só para os irmãos visualizarem e dar uma olhadinha. Ô Samuel, se você clicar ali, dá para ter uma tradução do que ele vai estar falando. No cantinho superior direito, acho que tem um... não, configurações ali, acho que tem um lugar para... legendas, olha, legendas. Não, legendas mesmo, isso. Aí vai ter a opção de português, aí, traduzir automaticamente. Português. Eu vou ler, não vai estar para todo mundo, eu vou ler para vocês. De acordo com a tradição cristã, este é o cenáculo onde Jesus e seus discípulos conduziram a refeição pascal, a última ceia. Este é um lugar extremamente confuso, que se esperaria ver artefatos religiosos e clérigos. Mas você não vai, pois a sala não é uma igreja. Ela é administrada pelo Ministério da Religião de Israel. O local sugerido para a construção da sala da última ceia é esse que os irmãos estão vendo aí. Foi construído no período das cruzadas, né? Então, nas cruzadas ele foi reconstruído, né? No local bizantino. Então, havia lá, que era uma igreja bizantina, chamada de Igreja Sião Sagrada. Então, este local é o local tradicional
onde ocorreu a última ceia. Então, a sala que temos agora... Opa! Entrou uma propaganda aí. Vai lá no ignorar, lá, Samuel. Isso. Então, essa igreja foi construída, né, nos séculos 12 e 13, né? E aí há uma mistura de estilos. E a sala foi uma mesquita por algumas centenas de anos, portanto, podemos ver o nicho de oração árabe muçulmano, voltado para o sul, chamado Maccabi. A caligrafia das janelas coloridas são palavras do Alcorão, capítulo 38. A surata de Nabi Deu, o profeta Davi. Acho que ele vai falar mais alguma coisa ali. Durante a semana, os judeus e os seus discípulos, Jesus e seus discípulos estavam em Jerusalém, então em busca de um lugar para celebrar a Páscoa. Jesus envia 2 de seus discípulos e ordena que sigam um homem carregando uma jarra de água. Ele lhes mostrará um cenáculo, onde celebrarão e comerão a refeição da Páscoa. No andar de cima, o salão, né, é o local do lava-pés da última ceia e também a sala em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no Pentecostes. E por isso é considerado o berço da igreja. Irmãos, tá bom, tá ok, Samuel. Acho que dá para os irmãos virem ali, né? A ideia, irmãos, né, é que entende-se que esse lugar, né, que era o lugar da última ceia, é também o lugar onde ocorreu lá, né, o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, né, entende-se. O local lá, talvez, irmãos, ele fosse talvez metade, né, do nosso espaço aqui, ou talvez um pouco mais da metade, né, e vamos lembrar, tinham lá 120 pessoas, né, que é o que estavam naquele lugar. Vamos ler lá no livro de Atos, Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Vou ler de novo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de grande perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra:
sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por meio de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele ser retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, quando a gente lê esse texto, né, fantástico, né, maravilhoso, né, quando a gente lê esse texto, talvez o que nos chame muito a atenção, né, como a gente estava dizendo aqui no início, seja a leitura inicial, né, que eles estavam lá naquele salão, de repente veio um som intenso. Eles estavam no salão, veio um som, né? O Jorge da polícia, né, o irmão ali do Corpo de Bombeiros, né, o Leopoldo do Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros está lá, né, Leopoldo? Não sei se você está lá na ativa ainda, como é que é ainda? Cadê o Leopoldo? Está ali, está saindo. Tá fugindo, não foge não, irmão, peraí. Brincadeira, Leopoldo. Mas o Leopoldo, você está na ativa, Leopoldo? Tá? Então, olha só, o Leopoldo está lá tranquilo de noite, dormindo, tranquilo, eles, os colegas lá dormindo, né? Eles dormem, tem que dormir, né? Claro, né? Lá dormindo, de repente, eles acordam e tal, já tem que vestir a roupa, já pula, já entra no carro e vai combater, seja o que for, seja incêndio, seja salvar alguém que afogou, né, Jorge? Talvez, quando o Jorge era da polícia, talvez fosse algo parecido também, não sei, né? Mas, veja bem, o som é um alarme, o som chama atenção, o som acorda. Aliás, como é que a gente acorda de manhã? Pelo despertador, né? De bota o celular lá, não é assim? Então, o som chama atenção. Então, talvez isso aqui chame nossa atenção também. Esse som intenso, foi o que aconteceu lá. Mas, além do som, teve outra coisa, um vento. Né? O som e um vento impetuoso entrando naquele lugar que a gente viu, né? Que é um lugar pequeno. Então, imagina, um som, né, intenso, um vento vindo, né, o pessoal assustado, os próprios 120, imagina eu, ficaram assustados. E mais ainda, aí eles viram vir línguas de fogo.
Irmãos, a gente vai lendo a Bíblia, a gente acostuma com os termos bíblicos, mas imagina você agora. Deus pode fazer se Ele quiser. Se Ele enviar línguas de fogo nesse lugar, nós vamos arrepiar e vamos falar, o que é isso que está acontecendo aqui? Não é isso? Imagina. Foi o que aconteceu naquele lugar, irmãos. E as línguas de fogo pousaram sobre cada uma daqueles 120 que estavam ali. E eles começaram a falar em línguas, né? Não em línguas, e eu até disse isso aqui para as irmãs, e a gente tem que corrigir, não línguas estranhas, que às vezes a gente fala muito de línguas estranhas, mas línguas que eram idiomas de outras regiões. E naquela ocasião estava acontecendo a festa dos tabernáculos. E na festa da Páscoa e na festa dos tabernáculos, os irmãos se lembram, todo judeu, né, seja ele judeu natural ou prosélito, né, ele tinha que ir para Jerusalém para comemorar a Páscoa e também os tabernáculos. E entre a Páscoa e o tabernáculo tinha um período de 50 dias. Então, possivelmente, as pessoas iam para a Páscoa e ficavam para a festa dos tabernáculos, naquele lugar. Então, Jerusalém, além da população de Jerusalém, haviam muitas pessoas de fora. Por isso que eles começaram a falar em outras línguas, línguas daquelas pessoas que eram de fora. E eles começaram a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua. Então aquilo foi maravilhoso para eles. Eles estavam num lugar estranho, que não era a terra deles. E ouvindo as grandezas de Deus na língua deles, foi um negócio maravilhoso. Então imagine, irmãos, um som intenso, esse vento, línguas de fogo, e ainda essas línguas, essas maravilhas de Deus sendo proclamadas, né, nas diferentes línguas. O pessoal realmente ficou perplexo. O que está acontecendo? Gente, o que é isso? Todo mundo deve ter saído, se juntado perto daquele lugar ali, né, para ver o que estava acontecendo, né? E alguns estão atônitos, né, como diz lá a palavra de Deus, mas alguns zombavam. Eles estão bêbados. Alguns zombavam, né? E aí, irmãos, um negócio muito importante, né, uma coisa muito importante, né? O Espírito Santo que veio, né, foi derramado sobre aqueles 120. Esse Espírito Santo levantou a Pedro e os 11, na verdade os 10, né, eles eram 11, né? Então levantou a Pedro e os demais apóstolos, e eles disseram, não, varões, esses homens não estão bêbados como vocês julgam. O que está acontecendo aqui é a promessa que foi feita lá pelo profeta Joel, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? É o texto que nós lemos aqui. Agora, irmãos, uma coisa tremenda, né? Esse discurso, né, nós lemos aqui nesse texto longo, esse discurso que Pedro fez aqui, irmãos, é um discurso, talvez assim, uma pregação muito bem elaborada, muito bem direcionado, muito didático, né? Muito. Mas quem era o Pedro, irmãos? Pedro era um pescador, irmãos. Pedro era um homem rude, simples, grosseiro. Pedro não era alguém que dominava, Pedro não era um escriba, Pedro não era um fariseu, Pedro não era um intelectual, não, Pedro era um homem simples. Então, na verdade, irmãos, o que Pedro falou aqui não foi conhecimento de Pedro, foi capacitação do Espírito Santo na vida do Pedro. E Pedro trouxe aqui uma pregação tremenda, onde ele cita aqui, né, o profeta Joel, e eu até vi um irmão falando o seguinte, nessa hora, o Pedro não foi lá e falou, peraí, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, deixa eu abrir aqui, lá no livro de Joel, não foi isso não. O Pedro simplesmente começou a dizer o que estava escrito, o que era a profecia de Joel, sem ele ler. Mas o Pedro não era um homem letrado, mas o Espírito Santo começou a fluir através do Pedro, né? Ele citou Joel, ele citou Salmos, né? Ele citou, se não me engano, também aqui Ezequiel. Ele foi citando passagens bíblicas que um homem rude, simples, pescador como Pedro, não tinha como ele citar. Talvez, irmão, se fosse Paulo, nós podíamos dizer, não, mas Paulo era um homem letrado, Paulo era um fariseu de fariseu, mas não era Paulo, era Pedro, né? Era um homem simples, irmão, né? E para a gente ver, irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E às vezes, irmãos, né, nós podemos pensar também para nós, que talvez certas coisas, né, que talvez Deus queira que a gente faça, a gente perceba que Deus está nos orientando a fazer, vai dizer, não, Senhor, isso é muito para mim, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para fazer isso? Pobrezinho de mim. Mas o Senhor nos pede para fazer alguma coisa na nossa força?
na nossa capacitação? Irmãos, é Deus quem capacita. É Deus quem capacitou Pedro. E é Deus quem capacita a nós para servi-lo de alguma maneira. Então, se Deus tem te chamado, meu irmão, de alguma medida, em algum serviço, se apresente. Se apresente e deixa o Espírito Santo te usar. Foi o que Pedro fez. Então, isso já foi maravilhoso, irmãos. Mas irmãos, olhem, vejam uma coisa que o Pedro... eu estava até dizendo, deixa eu voltar minha fala aqui. Talvez o som chama atenção, as línguas chamam atenção, o fogo chama atenção. Mas, irmãos, o que operou poderosamente ali foi aquela pregação que alcançou 3 mil almas. Aquilo foi poderoso, irmãos. Essa é a ação do Espírito Santo, irmãos. Um homem simples, limitado, que se oferece ao Senhor, e o Senhor usa aquele homem e alcança 3 mil pessoas de uma só vez. Eu estou aqui falando com os irmãos, nós devemos ser aqui talvez uns 120, talvez 150, por aí, E estou usando o microfone. Você imagina o Pedro falando para 3 mil pessoas. Mas não é só falando para eles ouvirem. Peraí, faça silêncio para eu ouvir. Não. 3 mil que ouviram e o coração deles ficou compungido. Eles ouviram de fato, a palavra penetrou. E eles falaram assim, irmãos, o que nós vamos fazer diante disso então? Eles reconheceram que eles precisavam de salvação. O Espírito Santo realmente falou o coração daquelas 3 mil pessoas, aquelas 3 mil almas. E aí então o resultado, eles se renderam ao Senhor. Irmãos, e aí a gente lembra daquele versículo que eu tenho mencionado algumas vezes, lá de Romanos, se eu não me engano é Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim, pois Paulo falando, na igreja de Roma, ele escreveu assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, irmãos, a boa nova, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas não é o Evangelho apenas escrito, Não, irmãos, é o Espírito Santo operando através da palavra e alcançando os corações, irmãos. Então o Evangelho é o poder de Deus, que tem ali o Espírito Santo operando para operar salvação naquele que crê. Irmãos, é engraçado, A gente crê no Senhor, e todos nós somos pecadores, irmãos? Hoje, pela graça de Deus, pecadores lavados pelo sangue de Jesus, Mas pecadores, não sei os irmãos, mas eu me lembrava de alguns pecados que eu tinha remorso. Deus, como é que eu fiz isso, Senhor? Como é que eu tive coragem de fazer essa situação, de ter aquele passo, aquela atitude, Senhor, poxa, Deus, como é que eu fiz isso? Então eu tinha um remorso daquilo, de alguma atitude errada que eu tinha remorso, Como é que agora, irmãos, a gente crê e nós podemos cantar de coração limpo, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo do que a neve eu estou. Irmão, se for alguém dizendo para nós assim, fulano, Joaquim, você agora vai ser mais alvo do que a neve, porque o sangue de Jesus te lavou. Tá bom, aceito então. Não, irmão, isso não convence o nosso coração. Pode até a gente falar, vou acreditar nesse negócio aí para eu livrar minha culpa aqui, mas isso não convence o nosso coração. Só o Espírito Santo é que nos dá convicção, primeiro do pecado, e segundo, que o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Que nós agora podemos ter paz com Deus. Esses 3 mil aí, irmãos, quando Pedro falou, vós crucificaste o autor da vida pela mão dos iníquos. Eles devem ter falado, puxa, realmente. Talvez muitos daqueles eram daqueles que estavam lá, crucifica-o, 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 dias antes falando de Jesus. Então, esses, ao ouvir essa palavra, irmãos, o que nós vamos fazer agora? Arrependei-vos e sejam batizados, em nome do Senhor Jesus. E aquela consciência, aquele constrangimento de culpa, foi embora. Eu quero aproveitar aqui para fazer um parênteses. Meu irmão e minha irmã,
às vezes nós temos irmãos e irmãs que ainda possam estar oprimidos por causa de alguma coisa do passado. Como eu disse para vocês, eu me lembrava de algumas coisas do passado que eu envergonhava. Eu falava, Deus, eu tive coragem de fazer isso, Senhor. Meu Deus, que isso? Não que a gente não deva se envergonhar, deve se envergonhar, mas às vezes isso vira um tormento. Às vezes o diabo pega essa lembrança nossa e fica nos acusando, está vendo? É isso aí que você é. Você acha que você é santinho? Você não é santinho, não. Você é isso aí, está vendo? O diabo fica ali nos acusando, nos acusando. Então, meu irmão e minha irmã, se você tiver alguma situação assim na sua vida, algum tormento desse tipo, né? Agora você pode fazer isso. Ou na sua casa, né? Dobra os seus joelhos, né? E confessa para o Senhor essa situação, talvez lá de trás, que talvez está te perturbando, e fala, Jesus, eu creio na sua palavra, que diz para mim, né, que se eu confessar o meu pecado, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu creio nisso, Senhor. E eu tomo pela fé, Jesus. Eu não quero mais ser acusado, atormentado, mas eu quero receber o perdão do Senhor na minha vida. E seja liberto, meu irmão. E seja liberto. Não é que você não vai lembrar, não. Eu lembro. Se você me perguntar, eu lembro as coisas feias de trás. Mas graças a Deus, sem peso. Eu lembro delas. Até para não fazer nunca mais. Eu lembro. Mas graças a Deus, eu lembro sabendo, o sangue de Jesus me lavou. Né? O sangue de Jesus te lavou, te limpou e te purificou, meu irmão e minha irmã, de todo o pecado, de toda injustiça. Né? Isso não é o Wellington que está falando, é a palavra de Deus que diz, né, com a operação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Irmãos, eu vou passar, já passei do tempo, né, mas eu vou tentar fechar aqui, eu vou precisar de mais alguns minutos aqui rapidamente. Irmãos, olha o versículo 32, desse texto que a gente leu aí. Fala uma coisa muito importante, muito interessante, irmãos. O versículo 32 fala assim, Pedro falando, né? Ele falou assim, olha, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Irmãos, olha que coisa interessante. Lá no Evangelho de João, no capítulo 7, talvez não precise dos irmãos abrirem aí para a gente ser rápido, tinha lá, era o Pentecostes do ano anterior, né? Estava tendo uma festa lá, e aí lá no versículo 37 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, olha só, irmãos, Jesus está falando, né, que quem crer nele... Alguém falou uma coisa? Não? Está dizendo que quem crer nesse, né, quem crer nele, né, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí o João explica, né, o João Evangelista explica, olha, isso ele disse, versículo 39, isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento, né, isso foi um ano antes, até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então tem uma explicação, né? O Espírito não fora dado porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, podemos entender por aqui que o Espírito só seria dado depois da glorificação do Senhor Jesus. Quando, em teoria, tá, irmão, seria essa glorificação do Senhor Jesus? Nós lemos aqui o capítulo 2 do livro de Atos. Capítulo 2, né, eles estavam ali naquele cenáculo. No capítulo 1, se você virar a sua página, só dá uma olhadinha, você vai ver que é o capítulo que fala da ascensão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu por mais ou menos 40 dias para os discípulos, durante 40 dias. E aí, no final dos 40 dias, né, ele foi com os discípulos ali para o Monte das Oliveiras, né, e ele foi falando com eles, né, e falou para eles, olha, fiquem em Jerusalém para vocês receberem a promessa do Pai, né, e vocês vão ser minhas testemunhas, né, por toda a terra. E Jesus foi falando com eles, ele foi sendo elevado, né, é o que está escrito aí no capítulo 1, né, de Atos, os irmãos podem comparar aí, visualizar aí. Ele foi sendo elevado, até que veio uma nuvem e cobriu o Senhor Jesus. Então eles não viram mais o Senhor, porque a nuvem cobriu.
Então, o que aconteceu depois que a nuvem cobriu o Senhor? Não está escrito. A nuvem cobriu o Senhor. Então, Pedro viu, irmãos, até onde a nuvem cobriu o Senhor. Mas olha o que o Espírito Santo está mostrando aqui para o Pedro, né? Versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, o Espírito Santo mostrou para Pedro, que quando o Senhor foi elevado, ele foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Então, podemos entender aqui, irmãos, que nessa exaltação, né, nessa ascensão do Senhor, ele foi exaltado à destra, à direita de Deus, e ele recebeu a promessa do Espírito Santo, né, e ele agora derramou aquilo que nós vimos aqui em Atos capítulo 2, sobre os 120. Né? E aí, irmãos, não tem como nós imaginarmos isso, nós não nos lembrarmos do Salmo 133. Salmo 133, né, para nós nos lembrarmos, a maioria dos irmãos vão lembrar, mas diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, irmãos, quando Arão, né, sacerdote, primeiro sacerdote lá, né, consagrado, quando ele foi consagrado, foi derramado um óleo, um azeite da unção sobre a cabeça de Arão. Quando aquele azeite foi derramado, aquele óleo escorreu no cabelo, nas barbas, nas vestes do Arão, todo o seu corpo. Oh, irmãos, o nosso Arão é o Senhor Jesus. Sobre ele foi derramado o Espírito Santo. Ele é o ungido, irmãos, Jesus Cristo. Cristo significa ungido, Messias. Ele é o ungido de Deus. Ele recebeu o Espírito Santo, irmãos, e sobre o cabeça foi derramada a unção, e essa unção vem chegando até nós, porque nós somos o seu corpo, irmãos. Por isso ele derramou o Espírito Santo, irmãos. Ele não derramou para os 120, ele derramou para a igreja. Ele não derramou para o Pedro, para o João, ele derramou para nós. Para nós, irmãos. O Espírito Santo chegou a nós. Amém, meus irmãos? Não apenas como a gente via, né, lá no Velho Testamento. E aí uma menção que eu quero fazer, irmãos, importante para nós. O Sansão, lá no Velho Testamento, lá no livro de Juízes. Ele era alguém que o Espírito Santo vinha e tomava o Sansão, e o Sansão despedaçava as coisas, quebrava as portas e matava os inimigos, né? E a unção passava. 3 vezes no texto de Sansão, você pode ver aí, vai falar assim: e o Espírito Santo tomou a Sansão. Só tem um problema, irmãos. O Sansão não foi mudado. Sansão continuou o mesmo. Você pode ver que a vida do Sansão foi uma vida de atropelos. Mas ele foi tomado pelo Espírito Santo. Mas ele foi o mesmo. Tanto que, né, os irmãos se lembram, ele, né, no último recurso dele foi lá, quando ele estava lá preso, lá, né, que ele falou: Senhor, mais essa vez, Senhor, renova as minhas forças. E aí ele derrubou aquelas colunas daquele prédio, aí diz a Bíblia que ele matou mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Né? Mas ele teve experiências com o Espírito Santo, mas ele não foi mudado. Mas, irmãos, graças a Deus, quando a gente vê a vida de Pedro teve experiência com o Espírito Santo, mas o Pedro nunca mais foi o mesmo. Irmãos, é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Não apenas nos dar experiência com o Espírito Santo, mas Ele quer que nós não sejamos mais os mesmos. Ele quer trabalhar em nós, irmãos. O Senhor quer transformar nossa vida, quer nos conformar à imagem de Jesus. Quão parecido com Jesus você está, meu irmão, minha irmã? Eu confesso, ainda estou longe. Preciso tanto ser conformado. Mas o Espírito Santo quer fazer isso. Nós vamos permitir, irmãos? Precisamos permitir, meus irmãos. Precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Precisamos nos render ao Espírito Santo. Precisamos nos apresentar ao Espírito Santo e permitir que Ele faça a obra. A obra do Espírito Santo não é uma obra dissociada, não, irmãos, né? O Pai, o Filho, o Espírito, eles trabalham em conjunto. É uma obra só.
Eles têm atuações diferentes, mas é uma obra só, né? E o Tiago estava lembrando ontem na nossa reunião de sábado que Deus nos chamou para essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. Eu me lembro do irmão Roberto Sais, o irmão do Chile, que muitos anos atrás veio compartilhar conosco, e ele estava dizendo o seguinte: o Pai e o Filho têm uma comunhão, né? O Pai, mas cadê o Espírito? O Espírito é esse ambiente de comunhão entre o Pai e o Filho. O Espírito traz esse ambiente de comunhão. Irmãos, Deus nos chamou para esse ambiente. Deus nos chamou para esse lugar de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso, irmãos, né, essa unção derramada, esse óleo derramado, irmãos, nos capacita a viver em unidade. Como é que a gente vive em unidade, irmão? O que eu tenho a ver com Haroldo? O que eu tenho a ver com Haroldo? O que eu tenho a ver com Adriano? O que eu tenho a ver com Sueli? O que eu tenho a ver? Cada um tem sua vida. Mas o Espírito Santo nos transformou num corpo só. Então, embora eu seja diferente do Haroldo, da Sueli, do Adriano, irmãos, nós somos membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo, que é o nosso cabeça. Então, embora, irmãos, nós sejamos diferentes, tenhamos até opinião diferente, mas nós precisamos andar em unidade, irmãos. Há um caminho de unidade para nós. Irmãos, desculpa passar um pouquinho aqui, mas eu vou falar aqui. Eu senti no meu coração de falar. Eu mencionei para as irmãs aqui sobre aquele texto lá de, se eu não me engano, é Colossenses ou Filipenses. Eu anotei, mas não vou me preocupar aqui agora não. Mas que fala assim, Paulo escreveu na carta lá que ele igreja, fala assim, e dize a Evódia e a Sintique que penseis concordemente no Senhor. Evódia, Sintique, para de diferença, para de confusão, para de divisão. Pensem concordemente no Senhor. Irmãos, como nós somos Evódia, como nós somos Sintique, cheio de confusão com nosso irmão, com nossa irmã, cheio de divisão, cheio de problema. Evódia, Sintique, pensem concordemente no Senhor. Às vezes, irmãos, na nossa casa, a gente é Evódia e Sintique como marido e esposa. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Quando eu e a Eliane, nós namorávamos, né? A gente namorava. Muito bom, maravilhoso. E aí nós ficamos noivos. Quando nós ficamos noivos, né, começamos a fazer os planos de casamento, a gente começou a ter tanta confusão, tanta opinião diferente, né? Eu e a Eliane, nós somos muito diferentes, né? Mas começou a ver tanta coisa, mas não é possível. Agora que a gente falou que vai casar, esse monte de coisa diferente, de opinião diferente, não é possível. E aí aquilo começou a incomodar e nós fomos procurar um irmão, né? Um irmão querido nosso. A gente teve a oportunidade de estar com esse irmão, o irmão Paulo Bornelli, alguns irmãos conhecem. A gente teve um momento lá, um encontro com ele. Irmão, a gente pode pedir um conselho? Pode, irmão, senta aqui, vamos conversar e tal. Eu falei, irmão, a gente está preparando para casar, nós gostamos muito um do outro, nós queremos, mas nós estamos tendo tanto problema, irmãos. A gente não está entendendo o que está acontecendo. Ele falou, olha, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Vocês vão ler um livro chamado Os Opostos se Atraem. Normalmente, eles falando com a gente se interessa por alguém que é diferente de nós. Que quem é diferente de nós, ele tem coisas diferentes, então chama a nossa atenção. Então, normalmente, nós nos interessamos por pessoas diferentes de nós. Que no início é muito bom ser diferente no início. Mas, com o tempo, as diferenças vão aparecendo. E aí, às vezes, as diferenças começam a incomodar. Né? Mas esse é o trabalho de Deus na nossa vida, nos ajustar. Se nós fôssemos iguaizinhos, como que nós íamos ajustar? Mas como nós somos diferentes, Deus quer nos ajustar. Irmãos, esse é o trabalho do Espírito Santo. Deus quer nos ajustar. Como marido e esposa, como irmãos na comunhão, Deus quer nos ajustar. O Espírito Santo quer nos ajustar. Às vezes, irmãos, nós queremos prevalecer com a nossa dureza, né? Nós precisamos nos render ao Espírito Santo. Amém, irmãos? Senhor Jesus, quero te agradecer pela oportunidade dobrada de repartir com os meus irmãos estes assuntos, Senhor. Quero te pedir, Senhor,
O Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Senhor, como nós precisamos do trabalho do Espírito Santo. Como nós precisamos, Senhor. Jesus, opera na minha vida. Opera na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Jesus, opera. Não nos deixe, Senhor, estar acomodados. Nós gostamos de ficar acomodados. Nós gostamos de ficar no nosso cantinho, do nosso jeito. Mas, Senhor, leva-nos para o propósito do Senhor. Não do nosso jeito, mas do teu jeito. Cumpre a tua vontade, cumpre o teu objetivo, alcança os teus propósitos na nossa vida. Nos muda, Senhor. Senhor, nós não gostamos de ser mudados, mas, Senhor Jesus, o Senhor nos comprou, o Senhor tem todo o direito de nos mudar. Então, Senhor, trabalha mesmo nas nossas vidas. Cumpre o teu propósito, que o Senhor receba a glória, que o Senhor receba a honra, que o Senhor receba o louvor. O Senhor é digno, Senhor. Senhor, ajuda-nos a, Senhor, vença as nossas resistências. Oh, Jesus, pelo teu Espírito Santo, Senhor, vença as nossas resistências e opere em nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, nós oramos